lhe disse Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Pedro, neste momento, ele estava vindo de uma pescaria frustrada. Ele havia pescado a noite toda, tentado pescar a noite toda e não obteve sucesso ali em seu esforço. Pedro não era qualquer pescador, Pedro era um pescador experiente, já há tantos anos naquela profissão, e ele conhecia o lago de Genezaré ali muito bem. Ele possuía, assim, estratégia, propriedade para estar ali exercendo aquela profissão. Não era qualquer pessoa, era um pescador experiente, só que mesmo obtendo conhecimento, mesmo obtendo experiência, em um certo dia ele amanhece aquele dia frustrado, pois não pescou nada naquela noite. E a Bíblia diz que Jesus chega naquele lugar e existem 2 barcos vazios porque os pescadores estão lavando as suas redes. Eu imagino Pedro naquele momento frustrado, triste e às vezes refletindo o que ele fez de errado, qual o motivo que deu errado aquela pescaria, pois ele está com suas redes vazias. E às vezes você que me ouve neste momento, enquanto eu falo, você está assimilando com alguma área da sua vida, a qual você tentou algo há tanto tempo, você vem investindo força, recurso, tempo, e até hoje o que você encontrou foi só frustração. Talvez você compartilhe do mesmo sentimento que Pedro estava sentindo naquela manhã. Um sentimento de frustração, de cansaço, e se perguntando o porquê daquela situação. Com certeza ele estava ali num sentimento de tristeza, né? Com as suas redes vazias, refletindo a noite toda que ele passou pescando, e ali pela manhã com as suas redes vazias, sem ter conseguido o que ele tinha ido buscar. É bem verdade que a sensação de frustração nos desanima, nos deixa triste, abatidos, sem vontade de tentar de novo. Só que após Jesus ter ensinado aquela multidão, ele se vira para Pedro e fala assim: leve o barco para o local mais fundo e lança a sua rede novamente. Pedro, naquele momento, ele poderia ter dito para Deus assim: ah, Senhor, não vou fazer isso não, porque já tentei a noite toda e não deu certo, por que faria agora? Talvez ele poderia ter questionado a Jesus naquele momento e não ter ido. Mas a resposta dele para Jesus, ele começa assim: mestre. Naquele momento ali que ele está lavando as redes, possivelmente ele estava ouvindo Jesus ensinar a multidão e ele percebeu que Jesus não era qualquer pessoa, que quem estava ali não era qualquer um. Então ele reconhece ali a superioridade de Jesus e ele já começa a frase da seguinte maneira: mestre, pesquei a noite toda e nada peguei. E poderia parar por aí, ele se virar as costas e ir embora, mas aí ele completa a frase dele da seguinte maneira: mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Porque o Senhor está mandando, eu vou tentar de novo. Pedro, naquele momento ali, ele denota uma condição de obediência e de confiança. Porque aquilo que ele tentou com as suas próprias mãos e com seus próprios olhos, ele viu que não deu certo. Naquele momento, pela palavra de Jesus, ele se permite tentar mais uma vez. Mesmo diante da frustração, mesmo diante do cansaço, mesmo diante da circunstância adversa. Qual que eram as circunstâncias? Que não tinha dado certo. Não teria o porquê tentar de novo se ele tentou a noite toda. Para que ir ao centro daquele lago novamente, na parte mais funda, e tentar lançar a rede novamente se ele já tinha tentado tantas vezes e não tinha dado certo? Mas naquele momento ali ele toma uma decisão obediente. E é essa decisão que vai levar Pedro a viver a primeira experiência com Jesus. A partir daquela decisão obediente, a história da vida de Pedro vai mudar. A direção do destino de Pedro vai mudar. Tudo porque ele tomou uma decisão obediente. Ele atendeu a palavra que Jesus havia liberado sobre ele naquele momento, que era uma ordem: volta, vamos para o lado mais fundo e joga a rede novamente. Entenda que naquele momento Jesus não prometeu para ele que a rede voltaria cheia. Jesus não prometeu para ele que ele iria pescar e voltaria com muitos peixes. Jesus simplesmente disse para ele: vai e lança a tua rede. Porque é muito fácil a gente obedecer quando estamos respaldados por uma promessa, quando temos alguma promessa de que algo vai acontecer. É muito fácil obedecer. Mas naquele momento Pedro está obedecendo ali simplesmente diante de uma palavra. A decisão obediente que ele tomou naquele momento de voltar e de lançar a sua rede novamente foi uma decisão obediente, confiando em Jesus. E então, apesar da circunstância adversa, apesar dele ter tentado, se frustrado e estar cansado naquele momento, mas porque Jesus liberou uma palavra, ele então entra no barco e vai lançar a sua rede.
E é interessante porque a palavra que Jesus liberou naquele momento não era qualquer palavra. Era uma palavra com autoridade. A palavra de Jesus possui autoridade, a palavra de Jesus possui poder. O salmista no Salmos 33 vai dizer assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, pois ele falou e tudo se fez. Gênesis, quando a gente vai começar a ler a respeito da criação, diz assim que no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo, mas em um determinado momento a palavra diz assim: Deus diz, haja luz, e houve luz, pelo poder da palavra do Senhor. A palavra de Deus tem poder, e a palavra de Deus, de Jesus liberada sobre a vida de Pedro naquela manhã, tinha poder, tinha autoridade, mas ela só se concretizou porque Pedro se dispôs a obedecer à voz de Jesus. Imagino que se ele não tivesse obedecido, que diante daquela frustração ele virasse as costas e tivesse ido para casa, a história dele não teria mudado e ele não teria vivido aquela experiência. Pedro teve a oportunidade de viver uma experiência com seus próprios olhos. Não foi ninguém que contou para ele que as redes se encheram de peixe, não foi ninguém que contou para ele daquela situação. Ele teve a oportunidade de experimentar ele mesmo o poder de Jesus na vida dele. Tudo porque Jesus liberou uma palavra e ele tomou uma decisão obediente mediante aquela palavra. Muitas vezes a palavra de Jesus ela vai nos desafiar nas piores circunstâncias da nossa vida. Porque obedecer a Jesus implica mudança, obedecer a Jesus implica renúncia, obedecer a Jesus às vezes implica abandonar algo que não agrada a Deus, obedecer a Jesus vai nos tirar da zona de conforto, mas obedecer a palavra de Jesus vai gerar na nossa história um reflexo tão grandioso de algo que nós em toda a nossa vida não conseguiríamos alcançar por nossas próprias forças. Entenda que Pedro, durante toda aquela noite, ele tentou pescar com a sua própria força, com a sua experiência, e não deu certo. Mas na manhã, após a palavra de Jesus, ele consegue fazer ali em um único lançamento de rede, ali naquele local, ele lança a rede, puxa ela cheia de peixes, algo que ele não conseguiu durante toda a noite. Entenda que existem coisas na sua vida que você vai tentar e não vai conseguir. Porque existem coisas que o Senhor permite que você não consiga com as suas próprias forças, para que em um determinado momento Ele te encontre, libere sobre a tua vida uma palavra e você possa viver uma experiência grandiosa com Ele. É a partir desses momentos de dificuldade, esses momentos que parece que não tem mais solução, a partir de momentos difíceis que fogem ao teu controle, que às vezes você tentou há tanto tempo e não tem dado certo, costuma ser um caminho, uma ponte que te liga à maior experiência com Deus que você já teve. E essas experiências com Jesus não morrem no momento em que são realizadas. Essas experiências refletem em nossa vida, podendo mudar destino, mudar histórias. E o mais interessante que a gente vê é que a Bíblia diz que quando ele puxa a rede, as redes quase se rasgam. Veja, elas não se rasgam, mas a história usa o seguinte termo: elas quase se rasgam, devido à quantidade de peixes que foram puxados naquela rede. E aí a Bíblia vai dizer pra gente que os outros pescadores vieram para ajudar. Repara que se Pedro tivesse conseguido pescar aquela noite, ele não teria tido a oportunidade de encontrar com Jesus e nem teria aceitado ir pescar de novo, pois já teria peixe. Mas mediante uma situação de frustração, ele encontra com Jesus e surge ali uma oportunidade de Jesus fazer algo extraordinário na vida dele. E a bênção que ele recebe ali naquele momento atinge não só a vida dele, mas ela começa a atingir a vida de quem está próximo. A quantidade de peixe era tão grande que ele não suportou por si só dar conta daquela demanda. Então os outros pescadores vêm para ajudar. Entenda que quando você toma uma decisão obediente na tua vida, de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor, a bênção de Jesus te alcança, e além de te alcançar, ela vem tão grande sobremaneira sobre a tua vida, que ela começa a alcançar quem está próximo a você. A partir do momento que você toma uma decisão obediente na presença do Senhor, a bênção que Deus tem para a tua vida vem de uma maneira tão gigantesca que ela começa a atingir a tua família, os teus amigos, aqueles que convivem a você também compartilham daquela bênção. Porque Jesus, quando Ele libera uma palavra sobre a sua vida, Ele se responsabiliza. Ele te atende, Ele te surpreende de uma maneira muito grandiosa. E naquele momento ali, Pedro teve uma grande experiência com o Senhor. Além de ser testemunha ocular, além de presenciar por si mesmo o poder de Jesus, além de ver ali a autoridade que o Senhor tem, Pedro então é abençoado. E aqueles que estão próximo deles também
conseguem compartilhar daquela grande bênção. Eu não sei se você está passando por alguma área da sua vida um sentimento de frustração, algo que você tentou há tanto tempo e não tem dado certo. Mas eu te convido a refletir se o Senhor não liberou uma palavra, se o Senhor não tem requerido algo de ti, e você tem tentado com as suas forças e não tem dado atenção àquilo que o Senhor tem requerido de você. Se eu pudesse resumir tudo o que eu falei aqui nesses poucos minutos em uma frase, eu diria a seguinte frase: deixa Deus ser Deus na tua vida. Independente das circunstâncias, independente da frustração, independente de tudo aquilo que diz que não compensa, porque na verdade a lógica de Deus, ela foge à lógica humana. E muitas vezes o que impede uma pessoa de obedecer a palavra de Deus e cumprir com a vontade do Senhor é porque a lógica humana diz que é melhor não, diz que não vai dar certo. Mas eu te convido a fechar os teus olhos para a lógica humana, independente daquilo que você vai ter que renunciar, independente daquilo que você vai ter que abandonar, independente daquilo que você vai ter que mudar na tua vida. Eu te convido a fechar os teus olhos para a lógica humana e abrir o teu coração para entender a lógica de Deus e confiar no Senhor. Como eu disse, deixa Deus ser Deus na tua vida. Não te preocupa como vai ser depois, deixa Deus ser Deus na tua vida. Finalizando as minhas palavras, eu gostaria de orar com você. Onde você estiver neste momento, eu te convido a fechar os teus olhos e a falar com o Senhor juntamente comigo. Pai, eu te apresento a vida dessa pessoa que me ouve neste momento, Senhor. Talvez, Pai, tenha alguém me ouvindo que já tentou tantas vezes algo em sua vida, Senhor. Quem sabe buscou um sonho e essa pessoa se frustrou, tem se frustrado. E às vezes não quer nem tentar de novo, Pai. Não quer prosseguir na luta, não quer prosseguir no tentar de novo, porque já se frustrou tanto e está com medo de se machucar novamente. Quem sabe essa pessoa, Pai, já investiu tanto e tudo deu errado. Quem sabe já tentou durante tantos anos, Pai, já correu atrás, já pensou de todas as formas e não tem dado certo. Mas hoje à tarde, Senhor, nós entendemos pela Tua palavra que a partir do momento que o Senhor libera uma palavra e nós tomamos uma decisão obediente, o Senhor se responsabiliza pela situação, independente da circunstância. Senhor, nós entendemos também, Pai, que obedecer a tua palavra implica em renúncia, implica em mudança, e muitas vezes isso gera medo no coração do ser humano, porque a partir do momento que a gente obedece e toma um outro rumo, Pai, as coisas desconhecidas nos geram medo. Mas que o Senhor encoraje, Pai, aqueles que nesse momento me ouvem e precisam tomar uma decisão obediente na sua vida. Que eles possam entender que pela força deles eles não conseguiram, mas nem tudo está perdido. Porque a Tua palavra tem autoridade, Senhor, a Tua palavra tem poder. E sobre a Tua palavra, Pai, nessa tarde nós determinamos a bênção sobre a vida daqueles que nos ouvem e estão de coração aberto, dizendo a Ti que estão dispostos a tomar a decisão obediente, a qual o Senhor tem exigido que eles tomem. Estão dispostos a mudar o que o Senhor tem colocado no coração deles, que mude, Pai. Porque o Senhor se responsabiliza pela Tua palavra e aquilo que o Senhor tem colocado para eles fazer, Pai, a partir desse dia, coloca ousadia, coragem, para que eles obedeçam a Tua palavra, Pai, e sigam os Teus caminhos conforme o Senhor deseja. E assim eu entrego cada vida em Tuas mãos, Pai. Eu peço a Ti que abençoa, Senhor, a cada um que me ouve. Te apresento também a vida do irmão David, Senhor, que está na condução desse trabalho. Continua abençoando a vida de cada um. E mais uma vez eu te peço, Senhor, glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.